Boa tarde. Boa tarde. Agora melhorou. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa Semana da Cultura Religiosa, nessa 16ª semana, e nesse horário reservado à mesa temática Esperançando o Brasil Preto, reparação racial como ato espiritual, político e acadêmico. Nós temos a alegria de ter aqui o professor padre doutor Márcio Vinícius dos Santos Delfim. Eu vou ler rapidamente aqui o currículo do padre Márcio. E vocês podem me acompanhando. Perdão. O padre Márcio, ele é doutor em Teologia Fundamental pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Ele é mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, nosso egresso aqui. Bacharel licenciado em Filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Antônio Carlos de Juiz de Fora, Minas Gerais. E foi colaborador da Comissão Episcopal da Pastoral Afro-Brasileira da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, nós estaremos diante de um grande especialista no assunto que vamos abordar hoje, tá bom? Então, padre Márcio, por favor, pode ocupar aqui, uma salva de palmas para ele, por favor. Não tem nada. Peraí, vou arranjar um mouse. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Tô igual o Cláudio Jacinto, né? Depois do almoço a gente fica assim mesmo, né? Normal. Pedir só um mousezinho aqui rapidinho. Vou ficar te devendo um mouse. Eu acho que eu tenho na minha mochila. Tem. Faz favor para mim. Assim mesmo? Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Primeiro não só uma alegria, mas é um privilégio de poder, depois de tantos anos, voltar presencialmente a essa casa. Nós estivemos juntos, né, professor Cláudio, em junho, quando, junto ao programa de pós-graduação em teologia, a gente conversou sobre a teologia negra, né, que você tomou parte e a partir dali me fez esse convite. Então, é uma alegria. Eu que agradeço a oportunidade, obviamente, de poder não somente retornar, mas também contribuir um pouco com uma casa que tanto me ofereceu. Então, eu espero que a gente consiga, nesse período, fazer um belo trabalho, mesmo sabendo que é um tema, dentre tantos outros, mas bastante sensível. Falar de negritude no Brasil ainda é meio complicado e a gente vai confrontar alguma coisa. Eu pedi que a gente fizesse também aqui a apresentação no telão, que ajuda também a acompanhar
mas já peço desculpas porque o meu texto ainda não foi muito bem formatado, né? Então, na verdade, é uma junção de alguns elementos da reflexão que eu queria colocar para todos vocês. A presente temática, Esperança no Brasil Preto, reparação racial como ato espiritual, político e acadêmico, vem na sequência de alguns outros trabalhos que tive a oportunidade de participar. O primeiro deles, sobre os corpos negros crucificados que clamam por justiça e dignidade na América Latina e no Caribe, que foi uma live que eu realizei para o Congresso de Teologia Negra do CELAM, né, do CBTPAL, Centro de Formação, né, do próprio CELAM, nos dias 29, 30, 31 de julho, 1º e 2 de agosto do ano passado. Eu acho que eu também cheguei a te mandar esse link aqui também, está disponível também na internet, no YouTube. Ali a gente teve a oportunidade de desenvolver alguns elementos sobre o tema da corporalidade negra, porque aqui na PUC, no mestrado, eu fiz a área de antropologia teológica, com o professor, sobretudo, Afonso Garcia Rubio, conhecido de muita gente que por aqui está. E ali eu criei uma expressão, invisibilidade e invisibilização. Invisibilidade no sentido, antes da gente, pensando, e minha fala é em primeira pessoa, tá, gente? Né? É em primeira pessoa. Antes de nós negros, afrodescendentes, homens e mulheres, negros e negras, termos certas oportunidades, eu chamo que isso é invisibilidade. Depois, quando tem acesso à educação, ao estudo e até mesmo à academia, existe ainda alguns mecanismos que produzem uma espécie de invisibilização. Tive a oportunidade de uma menina que também eu falo como padre, né? Foi minha coroinha e depois, né, agora conversando, ela se identificou com religião de matriz afro-brasileira, está fazendo um curso de psicologia na Universidade Federal de Juiz de Fora. É muito interessante que ela, com a colega, traz um conceito que chama de microagressões. Tem as grandes agressões, mas tem as microagressões. Por exemplo, quando uma de vocês, respeitosamente, fala, mulheres passam e um homem mexe, né? Pensando somente na perspectiva do seu corpo, quantas de vocês já não passou por isso aí? Hein, gente? Agora até homem passa também, né? Já passamos também. Então, é um trabalho também que ainda está no nível da graduação, mas é interessante porque traz para a gente essa perspectiva complementar ao que eu chamo de invisibilização. Ou seja, uma coisa, se a gente pensa, é todo o processo de acesso da pessoa negra, afrodescendente, ao estudo, à faculdade, à academia, e por que não dizer até ao mercado de trabalho, mas a minha pergunta é, e depois chegando lá, como que funciona isso, né? Eu falo porque, como eu disse, a gente sente em primeira pele, né? na própria pele. Com toda a questão, por exemplo, que eu estou falando hoje, eu não dou aula na faculdade da minha própria diocese, né? Por conta dessas questões. Então, a gente vai também conversar, porque eu ainda vejo que há, e essa é a minha preocupação, porque aqui na PUC eu trabalhei o conceito de salvação e afetividade, né? Qual é o impacto de uma série de coisas, seja elas positivas, seja elas negativas, no próprio sentir-se, ver-se, no sentimento, no afeto da pessoa, porque a gente está ali o tempo todo lutando, mas não sem sangrar, né? Então, eu penso um pouco isso, tanto no corpo quanto também na alma. Então, tem essas preocupações que a gente vai trazer aqui nessa nossa mesa. A gente fala, então, também a relação da corporalidade negra com o racismo estrutural e institucionalizado. A vedação ao acesso à educação e ao mercado de trabalho, eu falava lá na época, confrontando com o problema da pretensa meritocracia e do racismo científico. Comigo mesmo aconteceu isso, né? Conversávamos ali, né? Natural de uma das comunidades aqui do Rio de Janeiro, Morro do Guararapes, ou Comunidade do Guararapes, Favela do Guararapes, subindo para o Corcovado, não sei se alguém aqui sabe ali mais ou menos onde é, quando vira, você da favela foi o que conseguiu, né? Então você se esforçou, então você teve o mérito pelas coisas que você conseguiu, e outros também. Então a gente vai trazer também uma confrontação com esse discurso de meritocracia, como que a gente pode ver isso a partir da questão do acesso do negro à questão da educação. E tem uma questão que eu colocava lá na época que é muito
sensível para a gente, sobretudo no meu lugar de fala enquanto padre, que há uma vertente religiosa do racismo institucional. Que a gente sempre vê todo o problema, né, por exemplo, do catolicismo ligado à questão da escravização do negro, etc., mas há também dentro da própria estrutura, a gente trabalhou isso no nosso curso, né, da própria estrutura da igreja, que há um mecanismo também estrutural e de exclusão para a questão do negro. Então, a gente vai tratar disso um pouco mais à frente. Ainda estamos à guia de introdução. Assim, a gente fala que a corporalidade negra, a partir da sua referencialidade fundamental, a concretude histórica, sou teólogo, né? Tem que fazer referência, obviamente, a Cristo crucificado, e na vida feito dom de libertação. Por fim, eu coloquei lá também algumas proposições de perspectivas para uma futura ação, que não adianta a gente somente ser crítico, a gente tem que olhar para frente e pensar como a gente pode transformar e se propor a sociedade humana, o esperançar, que a gente vai também abordar. O segundo movimento no qual eu tive a oportunidade de participar foi de acompanhar algumas discussões, como o professor Cláudio falou, a respeito do texto Mártir para atualização da pastoral afro-brasileira aqui da CNBB. Ele ainda está em vias de votação, mas já foi aprovado ali, salvo engano, no dia 21 de novembro, foi a aprovação do Conselho Permanente da CNBB desse texto. Ele seria votado na Assembleia da CNBB, contudo, com a morte do Papa Francisco, isso foi adiado para a próxima Assembleia. Foi apresentada pelo bispo referencial da pastoral brasileira, o Dom Zanoni, que é o bispo Feira de Santana. Esse acontecimento, dessa votação, está disponível também no site da CNBB, para quem quiser estar lá. É um trabalho que a gente some nele, né? É um trabalho porque é um texto que os bispos depois vão falar e eles mesmos vão dizer e se posicionar como documento deles. Esse documento passou pela avaliação da Comissão de Doutrina e com poucas indicações de alteração, e aí em outra ocasião até seria interessante, se quiserem ir lá na teologia, a gente discutir, porque, na verdade, o grande problema apontado foi a questão da centralidade de Jesus Cristo para a salvação, a questão soteriológica, que é importante para a discussão da teologia. Inclusive, o próprio padre Joel, que foi meu coordenador aqui na teologia, é um dos que fazem parte dessa comissão. Terceiro trabalho, em 21/11, eu tive a honra de poder participar de uma mesa de debate sobre a reflexão teológica a partir do negro. E é importante dizer porque a nossa proposta de hoje vai, de certo modo, juntar todos esses elementos aqui para a gente refletir um pouco mais. Eu poderia também dizer, como falo que digo e faço teologia em primeira pessoa, eu poderia dizer a partir deste negro, de uma forma que a gente se posiciona. Na Faculdade de Teologia e Ciências Humanas do ITEPA, em Passo Fundo. Nesse curso, uma colega, colega também aqui do nosso irmão, a irmã Heloísa, estava presente, ela era mediadora da conversa, aí eu não sei quem foi que estava lá, falou para o padre Valdeci que tinha dado um curso sobre teologia negra. E o padre Valdeci entrou em contato comigo e falou assim, não, o Márcio eu falo com ele. Porque o padre Valdeci, acho que creio que todos os conheçam aqui, nós somos contemporâneos de Roma, inclusive ele foi o revisor, a minha tese foi escrita em português, foi o revisor da minha tese doutoral, trabalhei sobre Deus Pai, dentro da questão trinitária da revelação, e ele estava lá no dia da minha defesa de doutorado, em 7 de dezembro de 2024. E aí, por fim, a gente fez esse curso de 24 a 26 de junho passado, a gente refletiu no minicurso, e foi, para mim, pelo menos, foi muito gratificante, sobre a teologia negra, nesses temas, teologia, negritude, teologia negra, teologia dos negros e negras, o negro e a negra em teologia, e, sobretudo, indagar a partir do Brasil o lugar que o negro está, seus conteúdos próprios, e ali propusemos uma metodologia específica para um possível tratamento dos conteúdos de teologia, principalmente no âmbito da teologia fundamental. Após esse mini-curso, o professor Cláudio Jacinto me convidou e falou assim, posso falar com você depois? Eu falei, o que vai vir aí? Para a gente poder estar aqui e tentar, pelo menos, refletir alguns aspectos importantes sobre esse tema da questão da negritude. Esperançando o Brasil preto, reparação racial como ato espiritual, político e acadêmico. Algumas questões preliminares.
o Papa Francisco ele fala que o racismo dissimula, né? Ele se dissimula, e muitas vezes ele muda, né? Mutato mutandis, ele muda como se fosse um vírus se adaptando e escamoteando, inclusive, de ser visto, né? Então, é necessário, penso eu, que a primeira coisa é vencer a perspectiva de dissimulação. Então, eu coloco lugar de fala, que sou um teólogo católico, negro, com forte acento na teologia fundamental, teologia da revelação, com atenção principal ao método teológico, na área de cristologia, teologia trinitária, muito adepto de Karl Rahner nesse sentido, foi muito os elementos das minhas leituras, com grandes acentos na antropologia teológica, e por que não dizer uma grande paixão pela filosofia, porque eu sou meio doido, eu estava fazendo doutorado em teologia, ainda fiz o mestrado, pelo menos um semestre em filosofia lá em Roma. Na filosofia, obviamente, se eu falei de Rahner, um dos elementos que mais norteia meu pensamento é Heidegger, e que a gente também trabalhou bastante, seja em antropologia filosófica, como também metafísica, quando eu lecionava na Faculdade de Filosofia, a qual eu coordenei por 5 anos, também fui professor 12 anos em Juiz de Fora. Passado isso, eu fiquei me indagando sobre a questão do esperançar, né? Há, de certo modo, Cortella fala muito do esperançar, e Karnal também fala, e muitas vezes colocam essa palavra como se fosse uma palavra nova, mas eu ainda acho que é uma palavra que também ela somente modificou. Para a gente em teologia, pelo menos aqueles que são mais vividos, a gente vai lembrar que a gente, ali pelo final da década de 80, início da década de 90, a gente também tinha um binômio, assim como a gente fala esperança, esperançar, para poder falar da perspectiva dinâmica, a gente trazia um elemento falando de reino, de reinado, né, para mostrar que o reino não é uma situação estática, não é um lugar, não é um jardim gramado onde a gente se veste de branco e fica todo mundo lá, mas é uma dinâmica de vida que, para a gente, teologia, a gente afirma que foi instaurada e inaugurada com Jesus Cristo a partir da sua morte e ressurreição. E aí eu comecei a me indagar sobre essa questão do esperançar, como teólogo, como uma pessoa que estava refletindo sobre esse tema. Do que se trata esse esperançar? O nosso inserimento na reflexão sobre esperançar, obviamente, tem relação com o ano jubilar. Eu acredito que tenha sido a grande motivação que também norteia toda a semana na qual vocês estão passando. A gente está ainda nele, foi convocado pelo Papa Francisco, né, em memória, com a bula Spes non confundit, ou seja, a esperança não engana, né? Eu fiquei bastante impactado e muitas das partes das reflexões eu sequer consegui ainda trazer para essa mesa, porque a gente passa por tantas coisas, mas quando a gente tem que se deter nela, aí a cabeça vem uma série de experiências e pensamentos, né? Proclamou-se o jubileu ordinário desse ano de 2025, cada 25 anos jubileu ordinário, né? E a gente viu que ele estava baseando-se na Carta aos Romanos, de São Paulo, 5:5, a esperança não engana. Logo no início, Papa Francisco afirma o seguinte: todos esperam. Eu fiquei perguntando, né? Todos vocês esperam, gente? Alguém aqui? Todos esperam? Esperam ou não? Quem espera alguma coisa aí? Levanta a mão para eu ver, por favor. Quem espera? Né? Espero que não seja que acabe rápido. Tá bom? Todos nós esperamos alguma coisa, né? Faz parte da dinâmica do ser humano. Ele já faz essa afirmação. Ele diz: no coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem. Essa perspectiva do desejo me lembrou também a dissertação do mestrado, como eu disse para vocês aqui, que eu fiz aqui, aquela sensibilidade à época, eu trabalhei salvação e afetividade. E é interessante porque, lá na conclusão, quem foi meu orientador foi o padre França, os censores foram o padre Garcia Rubio e a Lúcia Pedrosa, que eu tive a oportunidade também de conversar com ela. E lá na conclusão daquele texto, ainda lá pelo ano de 2004, né, ou seja, quase 21 anos atrás, eu terminava, né, falando o seguinte: o desafio da integração afetiva, ou até mesmo da integração da afetividade. Nós falamos de estudos, de academia e etc., mas
nós somos seres, né, que temos, creio eu, a maioria de nós, coração, alma e, por conseguinte, afetos. Nesse aspecto, a esperança como desejo e expectativa do bem é que gostaria de guiar a nossa reflexão. O cardeal Dom Orani João Tempesta, conhecido de todos nós aqui, esteve aqui também já com vocês, ele afirma o seguinte: a esperança é uma virtude teologal, ou seja, ela é um dom de Deus, quando a gente fala que é virtude teologal a partir da teologia, que nos conecta ao futuro, mas que também transforma o presente. Ela nos sustenta nas dificuldades, nos dá força para perseverar e nos mantém firmes na certeza de que Deus está conosco. Essa é a afirmação de Dom Orani. Ela joga para o futuro, mas para poder transformar o presente, né? Então, muito interessante também que a irmã Luísa mesmo trabalhou no mestrado, você esteve acompanhando, ela trabalha o afrofuturismo, né? Quer dizer, há uma projeção, ela pega, né, como reflexão fundamental o filme De Volta para o Futuro. A maioria de vocês talvez não seja da época, mas já deve ter ouvido falar desse filme, né? De tal forma que pudesse projetar um futuro a fim de transformar desde já o presente. O futuro que nós queremos deve ser, né, inaugurado, pelo menos o seu empenho na sua construção, desde já. Perceba-se que ambas as afirmações nos inserem na forte dinâmica de que a esperança cristã nos coloca. Em primeiro lugar, um olhar para o futuro enquanto desejo, expectativa, mas que já nos mobiliza desde o presente, né? Aristóteles falava do ato e da potência, né? Muito interessante, porque ele consegue falar somente daquilo que era potência quando o ato se constitui, né? Então, essa perspectiva filosófica ainda continua presente nessa dinâmica, na teoria da causalidade aristotélica, que, inclusive, é a dinâmica que a gente faz a leitura também do movimento do universo e de tantas outras coisas. Na área do direito, né? Falou aqui que eu também tive a oportunidade de fazer direito. Não sei se alguém aqui faz direito. Alguém de vocês faz direito? Não? Não? Um dos princípios principais do direito é a teoria da causalidade. Você deu causa, você tem que reparar aquilo que você deu causa. O nexo de causalidade é o liame que no direito praticamente se busca para ligar o agente, o ato e, consequentemente, a responsabilização daquele ato. Se não se faz essa ligação entre agente, né, o atuante e o ato em si, ou seja, de causalidade, não é possível imputar nada a ninguém. Então, ainda há essa perspectiva presente na nossa sociedade. Ainda que, interessantemente, não foi só o mestrado que eu fiz aqui, isso eu acho que eu não te falei. A gente, em Juiz de Fora, o nosso curso seminarístico, né, de teologia, não era reconhecido pelo MEC. E, à época, né, lá pelos anos 2000, a gente vinha aqui para a PUC, fazia um trabalho de conclusão de curso, hoje a gente chama de TCC de forma mais clara, mas metodologicamente mais precisa, mas, na época, a gente chamava de síntese teológica. E, por conseguinte, interessantemente, e eu revisitei, eu trabalhei o tema O Deus da Esperança, né, que me traz também, mesmo tendo passado 25 anos, né, aí eu fiquei pensando quanto eu já sou velho, né, mas com atual ainda é. E eu revisitei esse texto e algumas coisas sobre esperança que eu acho que vai nos levar e vai nos ajudar a poder adentrar ainda de uma forma mais contundente e incisiva no nosso tema, né? Lá nos inícios das minhas reflexões teológicas, nesta nobilíssima entidade acadêmica, PUC-Rio, no ano 2000, eu até quase trouxe ele, que está lá no meu computador ainda, né, com a espiral, estava até colado às páginas. Eu apresentei com a finalidade de validar meu curso seminário de Teologia do Seminário Santo Antônio de Juiz de Fora e adquiri o grau de bacharel em Teologia, apresentei o que a gente chamava da síntese teológica. E o tema foi o Deus da Esperança. E aí algumas coisas eu trago ainda daquele texto aqui. Apesar de ainda rudimentar, né, porque depois que a gente escreve, passa bastante tempo, a gente fala, nossa, como é que eu pude escrever tanta coisa, né, dessa forma? Eu assinei para alguns pontos interessantes sobre os quais ainda moram ainda algumas de minhas convicções teológicas. Eu afirmava assim na introdução, veja que é bastante heideggeriano, né? Falar de horizonte hermenêutico é Heidegger puro, né? O horizonte hermenêutico escolhido para a condução pelos caminhos da teologia é o da virtude teologal da esperança. Porque o ser humano, já enquanto ser, é um ser de esperança.
A esperança é essencial para a sua vida, pois a vida humana não se vive em um instante, mas no contínuo processo, que se perde no passado, avançando constantemente rumo a um futuro misterioso, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Sua vida consiste num profundo adentrar-se ou investir na construção do futuro. Todos vocês que estão estudando aqui estão procurando construir seu futuro, né? Essa perspectiva. Sua atitude diante do futuro não se trata de uma mera espera, né? O contraste, a contraposição entre, né, esperar e esperançar. Calcado numa atitude passiva e indiferente que aguarda a chegada do novo e o recebe com frieza. A gente costuma dizer que coisa boa não cai do céu, né? Então, a gente não pode pensar aqui, eu pensava dessa forma, de ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, né, e caírem no nosso colo. Esse tipo de atitude pode ser vista como resignação diante dos males. Você ficou parado e não se incomoda, nada te afeta, né? A filosofia inicial, pré-socrática, falava que tinha que ter a chamada ataraxia, que é você não ser perturbado para poder fazer filosofia, ou seja, nada poderia te incomodar. E muitas vezes, né, a gente estava conversando algumas coisas a esse respeito, né, a gente vem sendo anestesiados em relação a, né, a hipermodernidade, tantas coisas que a gente vê que já fica difícil a gente conseguir se incomodar com certas coisas, né? Me lembro, ainda naquela época, Eduardo Skillebeck falava da experiência negativa de contraste, ou seja, o próprio sentimento de mal-estar que a gente sente diante de uma situação que é ruim, que é má, ele é visto de forma positiva porque é um posicionamento que a pessoa tem diante da busca do bem, que muitas vezes está presente diante de si. Vocês vão ver que eu também era bastante marxista na época, tá bom, gente? Então, vocês deem também esse abono aqui para o nobre colega que lhes fala. Esse tipo de atitude pode ser vista como resignação diante dos males, a somente espera, transformando, de fato, a religião em alienação ou ópio do povo. E eu, né, puxei, até pensei em cortar isso aqui na minha citação, mas eu deixei muito presente, porque no nosso curso eu critiquei muito sobre, quando falava sobre a questão da afetividade, como as religiões, e aqui eu acredito, né, um pouco com ousadia, não só a católica, a gente vê toda a perspectiva de tentar fazer brotar o emocional como primeiro elemento da experiência religiosa, né? Eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir feliz, eu tenho que me sentir satisfeito, né? E isso vai atingindo a todos os elementos. Mas será que a vida é assim mesmo? E eu continuava a afirmar, a verdadeira esperança sempre se relaciona pessoalmente com o futuro. A esperança pressupõe sempre o encontro com o outro. A rigor, aquilo que depende somente de nós é algo que não esperamos. Aquilo que depende de nós, a gente faz planejamento, né? Há uma dimensão que é incômoda demais, que há uma dimensão, de certo modo, passiva daquela pessoa que espera, né? Nosso amigo não estava me vendo, você já está no campus? Dependia, né? Será que está, não está, chega, não chega? A gente fica um pouco nessa situação que é, de certo modo, um incômodo, né? Eu coloquei um comentário aqui, eu lembrava um outro egresso daqui, mas da área de Bíblia, é professor lá em Juiz de Fora, na área de literatura, professor Altamir Andrade, agora é doutor em literatura pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É muito interessante que ele criou um conceito que a gente fala, né? Ele colocou a hospitalidade, né? Que a gente tem aquela noção, né, de acolher as pessoas da melhor forma, mas também acolher o outro é um ato de hostilidade também, porque me desenraiza muitas vezes da situação, né, de tranquilidade que eu tenho na minha vida, das minhas coisas certas. O outro chega e cria, né, uma bagunça. E quando eu jogo a minha esperança que depende do outro, há ainda, né, um agravamento ou uma intensificação deste sentimento. O que esperamos é aquilo que depende também dos outros, ou do mistério do destino e da providência da qual vemos o Deus pessoal. Aqui eu falo como teólogo. E é nesse ponto que a esperança se une ao amor em um encontro antecipado que prefigura a felicidade futura. Nesse amor podemos distinguir as esperanças inumeráveis e imutáveis da vida,
pois umas nascem enquanto outras morrem, em variada colheita. E é nesse amor que descobrimos a grande esperança, que é a atitude básica de esperança no bem supremo da vida, no Deus pessoal, meta e destino de nossa história. Essa é a esperança religiosa, que abrange toda a vida e todos os seres humanos, mesmo como, e eu falava como eu tenho base em Heidegger, eu lembrava, né, para quem conhece Heidegger, a perspectiva do tal existencial sobrenatural, que é uma presença que a gente teria, né, metafísica, de buscar sempre o bem, segundo ele assim o diz. Foi criticado muito por isso, e já eu chego à crítica do que eu mesmo estou afirmando, né? Essa esperança religiosa que abrange toda a vida dos seres humanos, pois coloca diante de Deus, né, coloca os seres humanos diante de Deus, como diante do futuro absoluto e salvador, que vem constantemente ao seu encontro na fronteira transcendente do tempo, né? Esperança, esperançar, envolve a dimensão temporal do tempo, né? Que, conforme eu estou falando, há 25 anos atrás eu estava fazendo um texto, hoje eu estou aqui de novo, né? O tempo, ele vai escorrer e muitas vezes nós não conseguimos tê-lo em nossa mão. Obviamente, a positividade dessas expressões nos coloca a questão se isso não seria uma ingenuidade, né? Será que não é uma ingenuidade? Sobretudo quando a gente se depara com a concreteza, né? Desculpa aqui o erro, a concreteza e a dureza da realidade. Eu estudei lá em Roma também um professor, né? Com um professor chamado, estudando um filósofo, Javier Milá, espanhol, que ele trabalhava o problema do princípio e realidade, né? Do latim, realidade vem de res, rei, que é coisa, né? Traz aquela dureza. O nosso próprio tema, Esperançando o Brasil Preto, quando fala reparação racial, já não coloca o elemento crítico de algo que precisa ser resolvido? Não está presente aqui? Reparação racial como ato espiritual, político e acadêmico? Coloca, sim, alguns aspectos críticos fundamentais a estas próprias afirmações? A pergunta é, a reparação racial já ocorreu? O racismo no Brasil, o sistema de cotas resolveu a questão racial e até mesmo política? Agora, há pouco tempo, estava, né, se rediscutindo após terem se passado 10 anos da implantação do sistema de cotas. Ainda é tão complicado. A minha cardiologista, né, que é branca, se falou que era contra o sistema de cotas. Aí eu falei assim, eu questiono ela ou não? Vai que ela depois me dá um remédio aqui que não vai funcionar, né? Então, a gente ainda percebe que essa questão ainda é muito viva na sociedade. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de ser professor substituto no Instituto Federal, lá em Minas Gerais, em Rio Pomba, dando aula de sociologia, né? E aí um rapaz que era branco me perguntou para mim, enquanto negro, professor negro, lá ainda não tinha o corte de ser padre, o que eu achava sobre o sistema de cotas. Eu falei assim, olha, como que eu vou fazer essa sua resposta? Eu sou negro, então você tem que entender isso. Então, a gente ainda pergunta, ele resolveu a questão racial, ao menos em termos do Brasil? O racismo no Brasil já foi vencido? Já foi, gente? Obrigado. De uma maneira bem direta e realista, o catecismo da Igreja Católica, interessante, de vez em quando eu pego o catecismo também, a gente teólogo, a gente abandonou, mas tem algumas coisas que a gente tem que buscar lá. O catecismo da Igreja Católica afirma o seguinte, o pecado está presente na história do homem. Seria inútil ignorá-lo ou dar a esta realidade outros nomes. É a afirmação do catecismo da Igreja Católica. E aí eu me posiciono. Apesar de o catecismo falar genericamente que não podemos dar outros nomes ao pecado, eu vou ousar a dar um outro nome ao pecado. Racismo. Eu vejo como expressão de pecado, né? Como uma ação contrária àquilo que Deus pensou para o ser humano e para a humanidade, né? E vamos tratar mais adiante sobre esse tema. Concordam, gente, que o racismo é também uma expressão de pecado? Quem está de acordo? Levanta a mão. Obrigado. Dá a mão. Pois bem, o pecado atenta diretamente contra a esperança e, por conseguinte, contra o esperançar, ao gerar um desequilíbrio que inaugura um processo de desintegração. Lembra o desafio da integração afetiva?
nós estamos desintegrados também pela raiz do pecado que existe em nós, né? A gente conversava sobre a questão, né, agora mesmo, se os professores me permitem, né, fazer um aceno sobre a questão da sexualidade, da sexualização. A gente, infelizmente, né, a gente tem uma visão que o pecado era o pecado sexual de Adão e Eva que comeram uma maçã. Não, eu vejo ele de uma forma muito mais ampla. Salvo engano, até inclusive o próprio padre Garcia Rubio, ele coloca que o pecado primeiro, na verdade, foi a morte, né? O fratricídio de Caim sobre seu irmão mais novo, Abel. Onde está o teu irmão? Né? Isso aqui é muito importante, que inclusive, salvo engano, é do lema da campanha da Fraternidade sobre o Negro de 1988. Né? Onde está o teu irmão? É Deus perguntando ao irmão mais velho que havia, né, matado o seu irmão, e ele fala, o que eu tenho a ver com a vida dele? E eu não sei onde ele está. E ele tinha, na verdade, assassinado o próprio irmão. A dissimulação, que depois a gente vai ver o Papa Francisco se referir a ela. Destaquemos, né, inaugura o processo de desintegração, de morte, de sofrimento e de violência estrutural e pessoal. Aí é que eu vejo a questão da dimensão também política da reparação racial que a gente tem que pensar. Eu destaco a questão da violência estrutural, portanto, coletiva, política, social, etc. E pessoal, deliberada, que fecha o ser humano numa vivência desesperançosa, marcada pela nostalgia de quem está permanentemente voltado para os seus interesses imediatos. E poderíamos dizer também em manter os interesses do status quo predominante. Aqui eu fiz essa afirmação com muita cautela, porque eu também pauto que muitas vezes a estrutura racista, eu estou falando que é consciente e deliberada, mas quando ela se institucionaliza e se torna o racismo estrutural, ela funciona como se fosse uma engrenagem que um lado racista e outro lado racista, e aqui eu estou falando por experiência, tá, gente? Não é só academicamente. Eles não precisam conversar entre si para fazer o racismo operacionalizar. Eles já se encaixam e fazem a engrenagem, né, funcionar, até porque se torna fala, né, se torna necessariamente uma exposição de si próprio naquele sentido. Então, quanto mais não se falar ou isso ser não fala, é um mecanismo ou um modo dele se perpetuar na sociedade. Isso aqui é uma questão que ainda futuramente eu pretendo, né, quando eu faço aqueles acenos dos trabalhos que eu tenho feito, é para dizer que, ultimamente, minha reflexão tem, ainda no início, se encaminhado para pensar alguns elementos, e esse é um deles que eu quero futuramente me debruçar, como também um componente afetivo disso tudo. Um afetivo que não só com terapia se resolve, né? Não só com terapia se resolve, nem tudo terapia resolve, né? Com todo respeito, é necessária, extremamente necessária, mas há outros elementos que a gente pode pensar também, né? Interessantemente, não sei se vocês já ouviram falar, existe a tal da filosofia clínica, né? Para poder também pensar que filósofo pode também fazer um tratamento da subjetividade. O que temos que aprender com esperançar diante da crudeza dessa realidade para a nossa atuação? À época, ainda bem jovem, eu afirmava o seguinte: a esperança é uma virtude dinâmica. Ela questiona permanentemente o ser humano e suas realizações. E é muito interessante. A gente tem o desejo de chegar. E depois, quando chega, o que fazemos? A gente, geralmente, repropõe outras coisas a buscar, né? Aí eu me lembro bem, né, dos trabalhos e os dias de Exildo, né? Da gente sempre rola a pedra até lá em cima. Quando chega lá em cima, a pedra desce e a gente depois tem que começar todo o trabalho de novo, né? É claro que aqui é uma visão extremamente pessimista, né? Nesse sentido, eu sou um pouco mais hegeliano do que dessa época, né? Pois bem, a esperança é a virtude dinâmica. Ela questiona permanentemente o ser humano e suas realizações. Pela esperança, o ser humano, criado por Deus, mesmo vivendo uma situação concreta de pecado que o aprisiona e frequentemente quer seduzi-lo para o fechamento, é que eu lembrei a questão da serpente no paraíso, né? Toda aquela dinâmica, né? Desculpem eu fazer só afirmações muito en passant sobre isso, porque aí já dá outra mesa para a gente conversar, né? Mas as seduções, a gente está expostos a essa situação, né? Seduzi-lo para o fechamento, ou seja, cada um pensar somente em si, né? A perspectiva do individualismo que a gente pode, radical, digamos assim,
que a gente pode contemplar muito presente na sociedade de hoje. É chamado por Deus para viver todos os seus momentos na dinâmica profunda do amor. Colocados nesses termos, esperançar é uma instância que critica e põe questões à atualidade de tal forma, ao relacionar-se com o futuro desejado, ela lança luzes sobre as sombras, né? Aquilo que me incomoda, aquilo que não vai, né? Alguma coisa me incomoda ali, não está legal, como a gente fala no popular, né? Às vezes você não consegue nem ainda tematizar, mas há algo ali que lhe causa um certo incômodo. Aqui eu falo no sentido positivo, né? Depois a gente vai falar outro tipo de incômodo sobre aspecto crítico, né? Não é só esperar para ver aonde se vai um rio, mas é questionar se esse rio está indo na direção correta, na direção certa, a partir de uma atitude crítica que visa o bem, conforme nos assinou o Papa Francisco. A esperança, como desejo e expectativa de bem, não confunde, né? Eu diria que não confunde nem se deixa confundir-se, né? Que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a nossa capacidade de juízo. O esperançar para nós se relaciona, como eu falava antes, com o reinado de Deus, terminologia antiga, mas muito adequada ao nosso objeto, que se dá a partir de Jesus enquanto projeto que questiona pessoas e estruturas em seu fechamento, e eu separei, desesperado, sem esperança. Para a gente, né? Todo mundo aqui é carioca, gente? Quem é carioca aqui, por favor? Tá. A maioria, né? A gente estava conversando depois da mesa sobre as nossas carioquices, né? E eu vivo numa outra cultura, que é a de Minas Gerais, que já estou lá desde 1992, mas ainda tenho umas dificuldades de adaptação, tanto da minha parte quanto também deles, né? E é muito interessante, não sei se vocês aqui têm, peço licença para poder usar a palavra, mas aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente fala desgraçado com uma facilidade tão grande. Lá em Minas Gerais não se pode dizer. É como se fosse o pior palavrão que você podia dizer, dada a perspectiva do inserimento da religiosidade na cultura daquele povo, né? Então, a gente, quando fala, né, o desesperançar, a esperança também é um inserimento na graça de Deus. Eles não aceitam porque eles não conseguem compreender alguém que pudesse estar fora da graça de Deus, né? Pelo menos aqui, visto enquanto oferta de Deus para todos. A medida aqui, portanto, é o centro da pregação profética de Jesus. Tem que olhar para a pessoa de Jesus histórico, a gente falou isso muito na nossa mesa, né? Jesus histórico, para a gente, né, entender rapidamente, é olhar o Cristo que os evangelhos narram, né? A gente olha muita idealização, né, do Cristo, né? Por exemplo, já a moeda corrente, né? Óbvio que o menino Jesus não era louro, por exemplo, né? É uma perspectiva de construção colonial daquilo ali. E a gente vai ter que confrontar isso também quando a gente pensa no inserimento do negro na perspectiva do pensamento acadêmico ou até mesmo escolar. Jesus é a referência. Ele se fez próximo dos pobres, dos doentes, dos pecadores, dos pequeninos. Hoje a gente falar que Jesus fez perto dos pobres, até por causa do influxo que as pessoas têm. Ah, mas isso é teologia da libertação, né? E vê como pejorativo, mas esse discurso já está inserido na própria teologia, e é o discurso do Evangelho, né? Está presente. Ele mesmo veio pobre, né, junto da família de Nazaré. Voltando à questão de Aristóteles, né, sendo filho de carpinteiro, na divisão social, né, que Aristóteles faz, né, na sua antropologia, ele não estaria no ápice do topo da perspectiva, né, do pensamento grego para o que seria o ser humano, que seria o homem livre, que estaria, né, sem nenhuma preocupação para poder fazer filosofia e nada mais, nem sequer das coisas da casa ou dos filhos ele precisaria dar conta. Jesus, filho do carpinteiro, trabalhava com as mãos. Mas, pois bem, trazendo a eles esperançar como novidade de um Deus que é por eles. O projeto de esperançar, que supõe uma mudança, metanoia é um termo técnico da teologia, né, que é conversão, mudança de rumo, no coração endurecido do ser humano, incapaz de acolher e cumprir a vontade de Deus em toda a sua inteireza. Eu, né, faço essa introdução para dizer que o racismo, ele, estrutural, sobretudo, ele entra
teologicamente falando, justamente nesse ato, nessa fratura, nessa cisão da própria relação do homem com Deus, que o desintegra na sua inteireza, o que nós chamamos de pecado. Eu pensei que o padre Valdeci ia estar aqui, ele não esteve, eu almocei com ele. Ele trabalhou esse texto presente na Sagrada Escritura de Gálatas 2,14, que é um texto interessante, na qual São Paulo fala que criticou São Pedro, né? Paulo criticou Pedro. Mas quando eu vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, a tese de doutorado do padre Valdeci é sobre a verdade do Evangelho, ele trata justamente esse trecho, essa perícope. Eu disse a Pedro diante de todos, se tu, sendo judeu, vive à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Era o problema racial dos judeus que se achava casta e que, por conseguinte, mesmo quem se convertesse naquela época para o cristianismo, deveria se tornar judeu, se abstendo de tudo aquilo que o judeu considerava como impuro. E nesse caso, que aparece também nos Atos dos Apóstolos, Pedro, né, aparece tanta coisa dele na Bíblia, Pedro, antes de chegar, né, os chamados judaizantes vindo de Jerusalém, né, ele estava, na área dos pagãos, ele comia tudo que era permitido, até porque tinha tido uma visão caída do céu, não torne impuro o que Deus fez puro, mas quando chega o pessoal de Jerusalém, ele muda de figura para poder não se comprometer com aquelas pessoas, e Paulo vai e lhe chama a atenção, né? É um texto muito interessante, né? O padre Valdeci escreveu, não sei se você já teve contato com a tese dele, né? Muitas páginas refletindo sobre isso, porque tem um problema muito sério para a gente na Igreja Católica, que é o chamado dogma da infalibilidade do Papa a respeito de fé e de moral, né? Será que o Papa aqui, então, tinha errado, Pedro é o primeiro Papa, errado em termos de fé e de moral, né? De conduta? E o padre Valdeci, depois vocês perguntem a ele, que tem melhor propriedade para poder dizer sobre isso do que eu. Mas eu acho que é muito interessante para dizer que isso já vem de longa data, presente ao menos, né, na nossa igreja, que é também um dos lugares que eu vou acenar. Como afirmar acima, dei outro nome ao pecado. E acredito que todos concordaram para mim que podia dar esse nome. Chamei-o de racismo. É o grande desafio para esperançar o Brasil preto. E o grande desafio para esperançar o Brasil preto, necessariamente, não tem como fugir, passa pelo combate ao racismo estrutural e institucionalizado. Não tem forma da gente pensar, né, de esperançar esse Brasil preto se a gente não confrontar claramente o racismo. E eu falo que eu tive uma experiência, foi muito interessante, quando eu estava fazendo o mestrado. Desculpa que eu sou muito também de trazer experiências pessoais, tá, gente? Eu, né, da Tavênia, como a gente diz no direito, a gente estava fazendo uma matéria sobre pastoral com o falecido padre Djalma. Ele deu aula aqui de pastoral, evangelização e comunicação, a quem eu sou muito grato, porque eu vinha lá de São Gonçalo, né? Até eu vim de São Gonçalo hoje do meu pai, vim ouvindo o seu Jorge, né? Pois morando em São Gonçalo, o quê? Você sabe como é. A ponte engarrafou, né? Então eu atrasei um pouco, mas eu vinha de São Gonçalo para estudar aqui, ficava em Juiz de Fora, mas vinha, eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar. O padre Djalma me acolheu na igrejinha aqui de São Conrado, quando ele estava lá, né? E numa das experiências ele nos levou para conhecer e entrevistar o Dom Eugênio Salles, né? Morava aqui Não, ele morava já aqui embaixo, ele já era emérito já. Nossa Senhora da Paz, não era ali? Ipanema. Ipanema. E a gente veio conversar porque o Dom Eugênio esteve na origem daquilo que depois vai virar as SEBs, na radiodifusão em Natal. Ali trabalhava a educação, as comunidades eclesiais de base, tem toda essa origem. E a gente foi falar sobre a comunicação na igreja. E éramos eu e um outro padre, que à época também era negro, o padre Luiz Maurício, que está por aqui pelo Rio, creio que esteja dando aula aqui. Quando ele nos viu, ele não falou nada da rádio, ele só falou contra o negro se posicionar na igreja, né? Eu sou contra esse negócio de negro para lá e para cá, isso não existe, somos todos iguais diante de Deus. Eu falei, sim, Dom Eugênio, mas a sociedade não trata dessa forma, né? Então, há essa perspectiva ainda muito presente, né? E eu acho que, para ser sincero a vocês, que eu ainda conseguindo falar isso em primeira pessoa, para muitos de vocês que não são mais da minha geração, é uma questão muito séria. Eu não sei se os negros e negras que estão aqui presentes já passaram por alguma coisa assim. Já ou não? Já? Não? Ok.
Ok. Vou trazer um caso aqui já sobre isso, né? Aqui sobre o racismo estrutural institucionalizado, já em 1979, a terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano de Puebla, seu documento no número 31, disse sobre a necessidade de que deveríamos reconhecer as feições sofredoras de Cristo, o Senhor, que nos questiona e interpela. Diante da pobreza extrema, exagerada, da qual se encontram a América Latina e o Caribe, fruto, diz lá, produto de determinadas situações e estruturas econômicas, sociais e políticas, embora haja também outras causas da miséria. Dentre as diversas situações nas quais se torna presente as feições sofredoras de Cristo Senhor, eu acenei que estão os corpos negros de homens e mulheres crucificados que clamam por justiça e dignidade, também na América Latina e no Caribe. Assim o afirmara naquela mesa, naquele congresso de teologia. O racismo é estruturante da sociedade. E aqui eu falava porque realmente a economia no Brasil foi, né, baseada na escravização da pessoa negra, né? Ali está um dos elementos, ou dos pilares da própria economia, ou da fundação da economia brasileira, da mentalidade, da atitude de muitas pessoas. Somente, muitas vezes, por causa de sua corporalidade negra, homens e mulheres sofrem diversos tipos de violência. Já falei um pouco dela. Agressões físicas, morais, emocionais, religiosas, políticas, sociais e, por que não dizer, econômicas. Me recordo, certa vez, que eu estava para fazer um casamento e o casal era negro, né? Um homem, uma mulher negro e negra. Eles estavam se organizando e, obviamente, as suas famílias, a maioria eram negro e negra, e quando eu passei, eu ouvi o pessoal falando assim, o padre é preto? Né? Eu tenho 27, vou fazer 27 anos de padre, e a pessoa ainda não estava acostumada a ver um padre negro ainda, né? Então, é uma questão ainda muito viva. Eu falei depois, né, como eu sou bom carioca, como muitos de vocês, falei assim, o padre é preto, vocês também são pretos, e a gente está tudo certo aqui, vamos fazer o casamento, né? Vamos seguir adiante. Uma das marcas na qual se manifesta o racismo é na dissimulação de que ele não existe ou está superado e se fortalece, sobretudo, no aspecto da meritocracia, que é o que eu chamei a atenção aqui na nota de rodapé, já para a gente poder dar uma olhadinha aqui. Bruna Caroline e Wesley Silva afirmam que a meritocracia tem como pano de fundo os valores ligados ao esforço individual, de forma a defender que todos possuem capacidades iguais para obter sucesso, desconsiderando as desigualdades sociais e históricas que atribuem privilégios, né? Não agora, mas eu me lembro, a minha mãe já faleceu, vai fazer 10 anos ano que vem, e ela precisava fazer um exame lá em Juiz de Fora, né? E, consequentemente, eu marquei com uma médica, que eu tinha feito uma cirurgia quando eu tinha 22 anos. E o nome da médica era o mesmo sobrenome do médico que havia me operado. E aí, estando lá, eu perguntei para ela assim, você é filha do doutor fulano de tal? Ela falou, não, eu sou sobrinha, né? Eu não tenho tio médico, né? Não sei a maioria se algum de vocês o tem, mas a gente vai vendo. Também, uma vez, quando eu fui visitar uma sociedade de advogados, eu vi lá todos os sobrenomes iguais. Era o avô, o pai e o neto, como sociedade. Eu fiz direito. O meu pai não é advogado. Conversava, inclusive, sobre isso com um rapaz que era negro de Leopoldina, numa das últimas vindas aqui no Rio, e falou assim, mas deveria ser o corte de cota pela questão social e pela questão de pobreza. Sim, mas a pobreza social tem cor no Brasil. A maioria dos pobres são negros, né? Em qualquer forma que for, a gente vai acabar cruzando nesse aspecto. Não tem muito, infelizmente, como escapar desse elemento. Então, e ele falava assim, mas porque tem advogados. Eu perguntei para ele, quantos filhos de advogados negros você conhece? Perguntei para ele. E ele ficou quieto, porque ele mesmo falava e ele não sabia a quem ele podia seguir, né? Porque, na verdade, quem fazia a cabeça dele, respeitosamente, é um rapaz que fez a carreira política sentado numa cadeira de videogame, né? A gente conversava sobre isso, né? Então, tá bom. E prossegue, né? O Papa Francisco alerta que o racismo se dissimula e não cessa de reaparecer na cultura de descarte, inclusive de pessoas. A gente está vendo agora toda a discussão sobre a questão da imigração na Europa,
né? E também, por que não dizer, nos Estados Unidos. A gente está vendo como que está sendo feito o tratamento sobre a questão da imigração. Inclusive de pessoas, como dizia, sobre a qual se baseia a sociedade, Fratelli Tutti, no número 20. E o Papa prossegue afirmando com veemência: o racismo é um vírus, e essa fala foi muito divulgada à época, né? O racismo é um vírus que muda facilmente, e em vez de desaparecer, dissimula-se, mas está sempre à espreita. Mas está sempre à espreita. Eu já adianto para vocês, por exemplo, um objeto de como funciona, né? Certa feita, fui discutir uma transferência minha de paróquia com o arcebispo de onde eu estou, de Juiz de Fora. Ele falou assim: olha, o padre fulano está precisando fazer tratamento médico e eu preciso colocá-lo no seu lugar. Ou seja, não era, né? Olha o descarte aqui, né? A primeira questão. E eu não sei se vocês aqui conhecem o lugar Penedo, Visconde de Mauá. Alguém conhece aqui? Penedo, Visconde de Mauá? Ali tem um lugar chamado Maringá. Alguém já foi lá? Maringá tem um rio que divide o Rio de Janeiro de Minas Gerais. Aquela parte de Minas Gerais é a nossa arquidiocese de Juiz de Fora. Que eu não sei se alguém aqui já foi em Juiz de Fora. Alguém já foi em Juiz de Fora? Consegue visualizar, amigo? Maringá e Juiz de Fora, a distância que tem de um do outro? Aí ele falava assim: não, porque o teu pai está no Rio, eu vou te colocar perto do Rio. Aí eu falei: mas eu tenho que sair lá em Penedo, descer a Serra das Araras, passar em Belfor Roxo, passar em São João... Tem ninguém de lá aqui, não, tem? Né? Passar em Belfor Roxo, passar pela Druta e ir lá, querendo ou não, é um dos lugares que são mais delicados para a gente estar com, né, esse trânsito no Rio. Eu passo pelo Washington Luiz, vindo de Petrópolis. Né? Falei assim, eu não acho. E outra, no momento eu estou a 3 horas da casa do meu pai, eu estou me jogando para um lugar que vão ser 5 horas. Ele, é isso. E colocou isso como se fosse um bem feito a mim. Mas não era. Né? Aí eu falei para ele: olha, eu já atendi estrada de chão, não vou mais, mande quem nunca foi. Né? Seja justo. Né? Então, a gente ainda tem essa perspectiva. Ele se maqueia como sendo um bem. Estou te mandando para perto do Rio de Janeiro, que é perto do seu pai. Né? Então, eu estou querendo te fazer um bem, estou te fazendo ainda um favor. Né? Então, você pode vir. Falei: não quero ir para o interior. Mas todo mundo quer vir mais de fora. Pois bem, eu não pedi nada. Né? Eu não pedi para sair de onde eu estou. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas dissimulações que o racismo tem. De uma forma muito pessoal, eu falei que eu faço reflexão e teologia em primeira pessoa. É meu caráter e minha personalidade. Né? Uma das coisas que eu não gosto é da tal brincadeira. Né? A brincadeira é o melhor meio para a pessoa, né, falar o que quer e tirar o corpo fora. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Né? Como eu sou carioca como vocês, ainda lembro do Zeca Pagodinho. Né? Não brinque com meu amor não é brincadeira. E nem é coisa sem valor. Né? Ele dizia para a gente. Então, pois bem, viu? Já pensaram? Citar Zeca Pagodinho na PUC, né? Coisa boa. Pois bem. A nossa intenção é trazer à luz esse racismo que não desaparece e sempre dissimula a partir de 2 recortes analíticos sistêmicos, de outros que poderiam ser feitos. Mas aí eu quero entrar na questão da reparação, né, racial, como uma questão também acadêmica. É o acesso à educação, que, a partir de muitas ações afirmativas, encontra outros modos nefastos de crucificar os corpos negros de homens e mulheres. Né? Porque a nossa corporalidade fala sozinha. Né? A corporalidade do negro fala sozinho. Ao tratar sobre a realidade dos povos afro-americanos, a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, aqui em Aparecida, afirmou o seguinte: a Igreja denuncia a prática de discriminação e do racismo em suas diferentes expressões. Eu li esse texto para vocês também. E salientou que uma das formas de discriminação, das mais graves, seria a escassez de afro-americanos ou afrodescendentes que chegavam a ter acesso na educação superior. E esse era um dos aspectos, né, que a própria discriminação ocorria, implicando numa séria consequência: a ausência de afro-americanos, afrodescendente, com a sua corporalidade negra dos lugares, situações determinantes da condição da sociedade. Adotaremos aqui, já falei um pouquinho antes, o conceito de invisibilização da corporalidade de negras, né, e de homens e mulheres.
No Brasil, algumas políticas públicas de amplo conhecimento, já mencionei elas, por aqui surgiram com a finalidade de superar a carência da presença de negros na educação superior, procurando promover uma melhor e maior equidade racial nas universidades, consequentemente no mercado de trabalho e na produção científica. Esse avanço se confronta com o aspecto do conteúdo, primeiro, seja a partir do aspecto da aprendizagem ou capacitação intelectual, científica e laboral, que possibilitam acesso ao afrodescendente às esferas decisivas da sociedade. Não sei se ainda existe, mas acredito que ainda tenha muito curso pré-vestibular voltado geralmente só para negros e negras ou pessoas, né, de comunidades mais carentes. Existe ainda, né? Acredito eu, dá condições de poder concorrer, né, a essas vagas. E há também um outro aspecto, que é da forma que eu digo, que é a presença dos corpos negros em ambientes onde praticamente constatava-se somente a presença de brancos. Não se pode furtar, neste momento, salientar a radicalização dessa observação, que, quando aprofundando esse aspecto estético, formal, fundamental, invocamos a presença dos corpos negros femininos ainda nessas ambientações, porque, dentre os negros, as mulheres ainda sofrem ainda mais, né? A gente faz essa assinação, ainda mais invisibilização do que dos homens negros. Trataremos de uma das novas dissimulações do racismo estrutural, o racismo científico. O racismo científico é um dos racismos, né, um dos aspectos do racismo estrutural presente em nossa sociedade. Ele se caracteriza com uma dupla vertente. A primeira, sobre Alves Brito, nós traremos ainda a experiência dele, faremos a apresentação desse autor já. Ele diz o seguinte: eu diria que o racismo científico, que tentou respaldar, por meio da ciência, a incapacidade das pessoas negras em elaborar o pensamento científico e tomar decisões críticas dadas apenas aos trabalhos braçais e às exposições de pouco valor material e simbólico, ideia presente no imaginário social do povo brasileiro contemporâneo, explica, em grande parte, a subrepresentação atual das pessoas negras nas ciências, aí, no caso, ele se refere exatas, né? Alguém conhece algum ou alguns pensadores negros na sua área de trabalho, de renome? Alguém conhece? Hã? Tem, gente? Por favor. Mais alguém? O Joaquim Barbosa já foi ministro, né, do STF, do direito. Sim. Mulher negra no STF já teve alguma vez na história? Não. É porque eu vou falar também desse aspecto daqui a pouco. Obrigado. São essas questões que também a gente tem que se perguntar. Mesmo após passado 10 anos, né, do sistema de cotas, né, em que situação essas questões estão colocadas, né? Pois bem, esse racismo científico operacionaliza a invisibilização dos afrodescendentes como objeto do pensamento das ciências, né? Você que está fazendo direito, não sei se você já estudaram lá na perspectiva do direito criminal, lá no iniciozinho, na escola positivista, não sei se foi Lombroso que falava isso, que fazia a descrição da criminalidade pelo fenótipo, né? O rosto, o modo como que é o crânio, que aquela pessoa, dependendo como era formada, isso aconteceu, teria maior propensão vista desde o nascimento para o crime. E preciso dizer para vocês quais eram as características daquela pessoa que era descrita ali, né? Geralmente eram as características dos negros, né? Então, é importante a gente dizer isso. Logo após, né, também a chamada Proclamação da República, né, do outro golpe militar da República, ali veio o primeiro Código Penal, né, que pedia dos negros que deveriam, né, tinham o crime de vadiagem, né? Falamos também desse crime de vadiagem, que o negro não podia estar por ali vadiando, que senão ia preso, né? Eu me lembro que, interessantemente, eu contei esse exemplo na aula, que eu, por exemplo, desde pequeno, 7, 8, 9, 10 anos de idade, eu tenho que carregar minha identidade comigo, né? Carrega minha identidade. A gente, quando não carrega a identidade, a gente fica até estranhamente se sentindo. E eu, hoje é padre, me lembro que nossos alunos da filosofia à época iam fazer a prova do ENAD, e eu, preocupado com a nota do ENAD, estava levando todos os alunos, né? E levei, hoje é padre, né? Um dos alunos que era branco, ele chegou lá para poder fazer a prova, ele havia esquecido a identidade dele para fazer a prova, né? Primeiro, ele é lesado, né? Precisa da identidade, primeira coisa, né? Mas eu falei, gente do céu, olha como tem diferença. Eu, desde pequeno, já tomava geral com 7, 10 anos de idade da polícia.
Ele não se preocupa também, estamos em Minas Gerais, é outra realidade também social, não deixa de levar em consideração, mas isso aqui não está no âmbito de preocupação dele. Nós, negros, já quase nascemos com o pensamento de ter que carregar a identidade conosco, né? Então, eu já tomei umas duras ali debaixo da ponte Rio-Niterói, voltando para casa, buscando carrinho para o meu pai, né? Para a gente também no carro, para saber o que é, para o que tem, né? Uma vez me perguntaram, mas por que você não falou que era padre? Eu falei, mas não tem que dizer que eu sou padre, não, tem que te dizer que somente a minha carteira de habilitação, né? Então, faça o seu trabalho com tranquilidade. Pois bem, essa invisibilização dos afrodescendentes é objeto de, né, pensamento das ciências, ancorado na ideia que a verdadeira ciência teria de ser mais genérica, aquela questão da neutralidade científica feita em terceira pessoa e etc., para abarcar maior número de casos que corroborariam o seu status epistemológico. Essa generalização só causou prejuízo ao não colocar a questão sobre a presença do negro nas diversas esferas do saber científico. Mormente, nas ciências ditas exatas, mas que são feitas por pessoas, que têm em seus quadros a ampla maioria formadas por brancos. Há um caso, eu vou falar dele mais genérico, porque até mesmo não lembro bem o nome, de um ministro da Educação que era negro que acharam um plágio na dissertação dele de mestrado. Vocês recordam disso, gente? Que aí depois ele caiu. Eu fiquei pensando, gente, quem tem tempo para olhar toda uma dissertação de mestrado do cara para poder descobrir um plágio, depois que já passou? O que causou aquele incômodo? Aí que eu não estou discutindo qual é o lado político, eu não estava vendo a atitude da pessoa de ter, né? Imagina, agora vocês vão, pegam a minha dissertação de mestrado e colocam farejador de plágio, uma dissertação que foi defendida em 2002 aqui, né? Quer dizer, de onde que surge essa preocupação? Pois bem, com acesso às esferas de educação, ciência e cultura, através do fomento político, surge para os afrodescendentes um novo desafio, um segundo aspecto, o racismo institucional, onde outrora seus corpos negros eram ausentes, invisíveis, agora enfrentam uma nova situação por parte de estudantes, professores, colegas técnicos e administrativos, a invisibilização. Na comunidade científica, com raras exceções, afrodescendentes têm proeminência, né, que têm proeminência na acadêmica profissional, sofrem discriminações. Em outros termos, há acesso à formação, mas seus corpos negros se tornam objeto de desqualificações no âmbito de suas competências, conhecimento e atuação, que incidirão em repercussões também na esfera afetivo-psicológica, que não é possível de primeira mão a gente fazer a sua abordada nessas breves linhas que a gente aqui está tratando. Mas seria interessante um aspecto para estudos futuros, mas que é possível afirmar que causam dor, sofrimento e traumas profundos e que, estando sozinhos, há a tendência a sucumbir. A gente tende a se isolar, né? É um cuidado. A título de exemplificação, Alan Alves Brito, que é o que eu estou trazendo, bacharel em Física, mestre e doutor em Ciências pela USP, estágio pós-doutorado no Chile e na Austrália, professor adjunto do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro permanente dos programas de pós-graduação em Física, Ensino de Física e coordenador do NAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quer dizer, tem um currículo de respeito. Ele traz para a gente algumas situações na qual ele passou. Eu trouxe apenas 2 situações. Vocês conseguem ler daí? Alguém pode ler a situação 1 para mim, por favor? Pode ler, vai, por favor. Situação 1. Sua presença me incomoda, sua voz, a sua fala, tudo em você me incomoda. Eu não sei o porquê, mas não gosto de você. Frase de uma estudante direcionada à minha após uma reunião de 40 minutos em que falei sobre uma pesquisa em educação e anatomia. Astronomia. 2 semanas depois, a estudante me propôs um plano para pedir desculpas e ser assumido racista. Podia levar um processo, né? Alguém, por favor, lê a situação 6. Eu pulei as outras, tá? Por gentileza. Ao entrar numa sala de avaliação coletiva de projetos com os estudantes bolsistas e bem mais jovens que eu, foi dado a ele pelo coordenador da sessão a ficha da avaliação dos projetos que concorriam naquele dia. Como se o estudante fosse eu. Sentado ao meu lado, o estudante chegou a ser chamado de professor Alan, num faro flagrante de expectativas frustradas com base em estereótipos. São testemunhos, né? São testemunhos. Aqui não é nem tanto mais a reflexão, são testemunhos.
Para muitos de nós, esses relatos são muito bem conhecidos e correntes no nosso dia a dia. Expressa uma das facetas do racismo estrutural, já em vertente mais avançada, que é o racismo institucional. Aqui fica muito claro que a abordagem racista estrutural, institucionalizada, operacionaliza uma nova configuração. Anteriormente, o racismo estrutural se dava por exclusão dos afrodescendentes das esferas de saber, da cultura econômica e financeira. Agora, mesmo nos casos nos quais há superação relativa dessas matizes, surge uma nova forma de racismo estrutural institucional que visa desqualificar ou até submeter, né, eu acrescentaria aí, aqueles que ali tiveram acesso a partir de uma invisibilização de segunda geração, assim eu denomino. Uma nova específica modalidade de crucificação, e aqui, né, volto ao teólogo, dos corpos negros de homens e mulheres ligados ao campo do saber e da produção científica, cujo discurso da meritocracia visa camuflar essa realidade. Só basta querer estudar, se dedicar, que você consegue. E não é sempre assim, né? Eu fui o primeiro pós-graduado da minha arquidiocese e hoje eu não dou aula lá, também por conta disso, dessas questões. O racismo estrutural institucional é facilmente reconhecido. A gente falava aqui agora mesmo, fazer uma abordagem estatística sobre a presença de corpos negros de homens e mulheres nas diversas instituições da sociedade. Abstendo-me de apresentar números específicos, em termos de Brasil, basta olhar para a Suprema Corte Nacional. Em toda a sua história, o Supremo Tribunal Federal, criado em 1891, teve apenas 4 ministros negros, sendo pretos e pardos, entre os 170 que já passaram pela Corte, e nenhuma mulher negra, né? E nenhuma mulher negra. Em teologia, rapidamente, eu vou só assinar para a gente terminar, que nosso tempo já está curto, tá? Em teologia, também, quantos teólogos negros e negras nós conhecemos? E a gente fica perdido, tá? Porque assim que eu cheguei de Roma, um padre havia falado para fazer teologia negra, falar sobre teologia negra, tinha falado sobre Deus Pai, eu mesmo falei, chegando de Roma, eu não sei fazer isso não. E não sabia, porque a gente não tem, a gente acostumou a fazer ciência com livros anteriores a nós. Quais livros me ajudariam, né, a fazer essa reflexão? Não tem a base, o referencial bibliográfico que me ajudasse a poder fazer esse trabalho. Por isso que agora, né, como outras pessoas também, a gente está botando a cara para poder falar de algo que, pelo menos em termos de reflexão e pontuar, reflexão é algo ainda recentíssimo, essa análise que a gente faz. A Igreja Católica houve, né, no Sínodo dos Bispos, pela primeira vez, na minha opinião, a nível de igreja, né, institucional, a fala seguinte: recomendamos um renovado compromisso no diálogo e no discernimento em matéria de justiça racial. É necessário identificar os sistemas que criam ou mantêm a justiça racial dentro da igreja e combatê-lo. Pela primeira vez eu vi um documento falar disso tão claro. É necessário identificar os sistemas que criam ou mantêm a justiça racial dentro da igreja e combatê-lo. A gente fala de violência sexual às menores, etc., que é algo gravíssimo, mas e a violência institucional racial que existe? Por exemplo, lá em Juiz de Fora, não sei aqui no Rio de Janeiro como é, nós não temos nenhum padre negro em paróquia do centro da cidade, né? Onde tem as pessoas com melhor poder aquisitivo. Não que eu quisesse, né? Mas não tem nenhum. Todos nós estamos na periferia. E, coincidentemente, eu sou a morte da metáfora, né? Porque eu sou pároco negro da paróquia de São Benedito, né? O bispo chegou lá essa semana, São Benedito foi domingo, e falou assim: nossa, o padroeiro parece uma projeção do pároco. Foi o que eu vi na última quinta-feira, né? Existe ou não existe? Né? Ainda está muito atual. Que se devida aos processos de cura, afetividade e reconciliação para erradicar o pecado do racismo, com a ajuda daqueles que sofrem as suas consequências, né? A gente, hoje, por acaso, meu bispo está fazendo 75 anos de idade, na data de hoje. E a gente que tem função eclesiástica, a gente tem que apresentar espontaneamente a renúncia para não ser renunciado, né? E aí é interessante porque muitos colegas falaram: você não está na aula, agora você vai ser valorizado. Eu falei: você valorizado em quê, gente? Eu estou bem, estou feliz. O que eu sinto de tristeza é minha mãe que morreu, o resto está tudo bem, né? Ser valorizado por quê? Porque a gente precisa que outro nos valorize, né? Da onde que vem essa fala? Justamente desse racismo que se dissimula, né? Então, é muito importante que a gente perceba isso. Baseia essa recomendação no fato, já vou encerrar, de que os afrodescendentes são vítimas do abuso e da violência, principalmente as mulheres. É um dos tantos modos de quais se configura a pobreza.
Afirma-se, a Assembleia está consciente no clamor dos novos pobres. Agora, eu acenei, eu não trouxe aqui, né, no nosso estudo, que isso aqui era o documento preliminar. Quando vem o documento final, essa parte foi retirada. Essa parte foi retirada do documento final. Alguém lá ficou incomodado com essa afirmação e não achou-a muito adequada. Aqui a guisa de conclusão. Já termino. Profeticamente se denuncia uma realidade já sentida por todos nós. Há o racismo estrutural e institucional também da igreja, que precisa ser identificado, contra a dissimulação do racismo. Se ele dissimula, a gente tem que identificar, diagnosticar. E combatido contra as estruturas dinâmicas que retardam a implantação da justiça racial também dentro da igreja e também no meio acadêmico. Conclui-se que, no aspecto da corporalidade negra, o racismo estrutural e institucional, na sua dinamicidade e dissimulação, cria sutilmente novos modos de provocar a injustiça racial por exclusão, pela invisibilidade da corporalidade negra, causando dor e sofrimento ao povo negro, elemento afetivo que precisa de ulteriores investigações. Isto é, a reparação não é somente fazer a gente chegar lá, é dar condições que a gente possa, né, não somente continuar, mas trabalhar com a nossa inteireza. Depois a gente poderia pensar outras perspectivas de ação, grupos de reflexão e etc., mas aí eu já estou no meu tempo e agradeço a paciência de todos de terem me ouvido. Muito obrigado. Nós vamos pedir o João. Cadê o João? Vou pegar o microfone. Caso alguém gostaria de fazer alguma pergunta, acho que tem aí bastante coisas para a gente pensar. Né, Cadu? Né, Kelly? Bastante coisa para pensar, né, Janaína? Enquanto vocês estão pensando, eu vou fazer uma primeira provocação em relação à reparação, né? Acho que faz parte do processo de reparação, Padre Márcio, encarar a história, os fatos, como você até falou, aquele que provoca um problema, aquele que faz um problema, ele tem que ser identificado para ele reparar. E a gente sente um certo desconforto quando volta para a história do Brasil, faz o diagnóstico de problemas com a população negra e problemas gerados com muita estratégia e consciência, e a gente não vê a reparação na mesma altura, tá? Para curar, e aí eu estou usando o termo da afetividade, para curar e fazer com que a gente viva realmente como irmãos, né? Por que isso insiste? Por que isso perdura, né? Outro dia eu estava lendo um artigo falando do legado legado de Hitler, né? E parece que ele morreu, todo mundo condena, mas o legado fica, essa insistência em achar que o caucasiano é a raça superior, etc. Então, por que isso continua? Por que as pessoas temem e não querem curar isso para vivermos de uma maneira mais justa? É uma pergunta bem interessante, que, na verdade, tem vários elementos. O primeiro deles é porque foi estruturante da própria sociedade, né? Eu penso, como falava lá antes, até na apresentação da Heloísa, um dos professores falou assim, olha, a escravização não foi só do negro na história, né? E como que fica isso? Mesmo até, mas a gente daqui está falando de um continente praticamente inteiro, né, que foi escravizado. E aquilo ali gera, né, aqui eu sou até um pouco marxista, gera um fomento econômico que é interessante porque há uma dificuldade de ver o outro como semelhante mesmo. Ele só existe no nível do discurso, né, só a formatação do discurso. Mas quando chega nas afetividades, e aí é interessante a gente pensar que não funciona somente com os caucasianos, não, tá, gente? Às vezes pode ter negros, a gente viu vários casos, a gente está falando, citei en passant alguns, que também se elaboram dessa forma. Não, mas eu sou igual aos outros. Sim, eu sei que sou, mas não estamos nas mesmas condições, né? Então, o que você pergunta, eu me lembro de uma pessoa que fala assim, mas isso aí, não sei se algum de vocês pensou isso aqui também, porque é uma clássica questão que aparece. Isso não é o racismo inverso,
Né? As pessoas, já viu as pessoas colocando essa questão? E se as pessoas respondem, seria se voltássemos 500 anos atrás e fizéssemos os brancos passarem por que passamos, etc, 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 e por aí vai. Então, há toda essa questão. Eu digo que há um problema muito sério que é, aí vem o esperançar também, que ainda depende do nosso tempo, do nosso engajamento, né, e da sensibilidade das pessoas. Não sei se você se recorda que, quando eu fiz a apresentação sobre a teologia negra, vai ser meio complicado a gente tratar dos objetos, mas a teologia negra é teologia feita por negros a partir do seu lugar de fala, né? Chama locus teológico, né? Ou seu citizen labing, como dizemos. E eu fiz aquela pergunta, vocês acham que, por exemplo, um branco pode fazer teologia negra? E foi uma polêmica naquele dia, né? Comeu 1 hora do nosso mini curso aquela história, a gente conversando e debatendo, né? Mas naquilo que a teologia negra se propõe, somente o negro faz. Mas aonde que a gente entra no branco, o branco entra nessa história? Entra na perspectiva de se inserir também na luta por uma sociedade justa e solidária, né? Agora, não adianta, se você pisa no meu calo, quem é o dono da dor sou eu, né? É muito interessante, eu olhei assim, eu passei por uma experiência pessoal que é a doença da minha mãe. A gente pode falar, mas eu estava sofrendo junto, mas não era o sofrimento dela, né? Eu podia estar com um sofrimento terrível, mais terrível que fosse, você está ali com a vida de quem você ama diante de si, mas ela que estava sofrendo de verdade, né? Na pele. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também. Eu acho que a primeira questão que eu acho, e aí quando eu falei que não gosto de brincadeira, a primeira questão é a gente reduzir esse aspecto de anedotas, né? Fazendo anedota é que a gente impõe tantas coisas e continua deixando isso, né, presente. Depois, eu acredito que a mesa que foi anterior, pelo pouco que a gente conversou aqui também, a estruturação da sociedade, aquela questão da pesquisa de Google que a professora falou para a gente, os elementos que se buscam também, eles são elementos que acabam criando na gente uma espécie de uma ataraxia moderna. Aquela coisa já está tão colocada que a gente não se incomoda mais. Aí não sei se você se lembra que eu falei para um colega nosso, né, quando ele dizia, mas aqui onde a gente mora, a gente tem a mania de chamar de preto, um negócio assim, não foi? Um colega seu. E aqui é normal. Aí eu falei, ótimo, mas e num dia que aquilo ali te incomodar? Como vai ser? Não foi essa pergunta que eu fiz para ele, né? Como vai ser? Então, eu acho o seguinte, é claro, a gente tem que saber a dose certa. Um pouco de terapia faz bem também, tá, gente? Não fique só crítica, não. Mas eu acho que a primeira questão também começa com a própria comunidade negra. Eu sou ainda crítico a algumas coisas do movimento negro, tal como eu vi, né? E que a gente ainda precisa repensar certas coisas, até esse próprio elemento afetivo, que precisa ser melhor trabalhado. Beleza. Alguém? Vamos lá? Por favor. À vontade. Meu nome é Adalgisa, eu faço aqui agora na PUC Teologia, né? Já estou aqui, a bem dizer, já estou terminando praticamente a graduação, mas o que eu gostaria de destacar é que eu acho assim, que as coisas só pioram mesmo, né? Por que eu digo isso? Eu já estudei anteriormente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? No Fundão, e na UERJ, 2 grandes estabelecimentos, né? Em termos de universidade, 2 grandes universidades. E, assim, talvez até lá atrás, eu fiz letras anteriormente, né? E já trabalho no magistério do governo do Estado do Rio de Janeiro, né? Já, bem dizer, 25 anos dando aula. E, enfim, talvez essa palavra mesmo, racismo, lá atrás, dentro da própria universidade, do Fundão, da UERJ, e eu falando mais a UERJ, porque a UERJ agora ela está com esse sistema de cotas, né? E, digamos, há 25, há 30 anos atrás, não tinha, né? E eu ali dentro, né, da universidade, tanto lá do Fundão, como das 2, né? Não tinha praticamente ali na sala, eu olhava, né? Mas, assim, agora, esse racismo, assim, tudo isso,
me chama mais atenção, porque antes, eu não sei se era uma coisa tão camuflada, né, que eu nem percebia. Né? E vamos falar até mesmo, já estudei, digamos, pequenininha, mais nova, no Pedro II, mas eu não percebi, quer dizer, tinha, né? A mãe conversava, mas minha mãe também não era uma pessoa que tinha, né, estudo, e eu sempre ali nos lugares, né, estudando, enfim. Mas era uma coisa assim que não já existia, que é uma coisa que já existe, né? Mas não era assim tão, e parece que vai piorando. Agora, nesse boom, né, essa fala mais... Então, eu fico assim, às vezes, né, uma coisa assim que eu antes, né, mas já existia, mas não era... talvez até, né, que eu não percebesse isso, né? Mas agora chega a ser triste, né? Esse racismo, como o senhor falou, dissimulado, mas que ele sempre existiu, né? Mas por que talvez, não sei agora, eu acho que eu percebo, né? Eu fico assim, meu Deus, mas como é que pode, né? Assim, eu passei por essas 2 grandes faculdades, né, que nós temos aqui, né? Mulher negra, e não estudei com cotas dentro do Fundão, nem dentro da UERJ, né? Enfim. E é isso. Comentário, né? É um comentário que a senhora está fazendo. Sim, pois é, porque... e é lá atrás, né? Porque eu estou me reportando uma coisa de 25, digamos, há 30 anos atrás, né? Então, isso já faz... E agora parece que talvez até não se falasse tanto, né? Não era mais escondido, mais... A gente tem uma estruturação, não sei se é o antropólogo Sérgio Buarque de Holanda, que fala sobre o homem cordial, né? A gente veio dessa perspectiva de cordialidade. Antigamente, pelo menos assim, até vejo, é interessante como volta, né? Na internet, aqueles algoritmos que a gente conversava antes, esse dia apareceu um negro e falou assim, negão, olha, quando sai de casa, passa um creme, para não ficar aparecendo o cotovelo e etc. Eu falei assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Qual que é o problema do meu cotovelo parecer russo, vamos dizer assim? Então, antigamente, a gente tinha essa preocupação, até mesmo lembro que saía, minha mãe tinha a preocupação de dizer, olha, não faz feio não faz vergonha. E a gente foi criado, de certo modo, com essa, até mesmo dentro das nossas famílias, com essa cultura repressora, na qual a gente não podia verbalizar essas situações que a gente, várias vezes, né, pelo menos eu falando, eu não sei a senhora como que funciona, passamos. Hoje a gente não fica mais tão quieto. Mas aí, para ser mais acadêmico, um pouco mais preciso, a Bahia é muito interessante como lugar também de reflexão sobre esse tema. Lá de certa forma, até um pouco mais vivo do que a gente aqui no Rio. Eles têm um conceito de letramento racial. Eu acho que essa é uma... A gente hoje está mais letrado quanto a isso. Então, tinha coisas que antes... Lembra que eu falava de microagressões, né? Microagressões. Você olha uma mulher negra, ela tem que ser passista. Tem um monte de mulher negra que não sabe nem sambar, pior do que a Virgínia, né? Então, a minha irmã, a minha filhada, ela é passista, musa da viradora, eu falei com ele e tal. Aí, quando chega na festa, minha irmã brincou, ela, aqui você não samba não, Belinha. É Belinha Delfinha, minha filhada. Então, a gente ficou um pouco não muito, perdão, circunscrito a essa questão. E, gradativamente, que a gente vai tomando acesso, não somente ao letramento acadêmico, provavelmente dito, mas, sobretudo, ao letramento racial, nós começamos a tomar posição. E aí que começa a criar outro tipo de problema para a sociedade que não quer espaço. Agora, né, aquele que passou a ter voz tem que ser calado, né? Então, é uma questão. Mas é claro que a sua experiência, o seu testemunho, mas a gente vê mais, mas nós não somos mais os mesmos, né? Sou bem Tales de Mileto aqui, né? Nós não somos mais aquele mesmo Rio de outrora, né? Nós somos hoje um novo Rio, com novas experiências, novas capacidades. Essa busca acadêmica que você faz, não querendo também nos defender de fazer somente o acadêmico ser um artifício, como se fosse uma segunda natureza, eu criei uma ideia assim, de embranquecimento, síndrome de Michael Jackson, né, digamos assim. Né? Eu criei essa expressão. A gente tem que ter um cuidado, mas é o que eu estava dizendo, a gente é também afetado no nosso íntimo, no nosso ser. Resumindo, né, para quem nos ouve, dói. Essas coisas doem, né? Não sei quem está aqui, mas acredito que vocês que são mulheres, mesmo sendo brancas, quando tem alguma coisa que é ligada somente à hipersexualização, dói, incomoda.
Estou com uma colega que é branca, que é fisioterapeuta, conheci em Roma, está aqui na Barra da Tijuca, né? Ela ontem estava chateada porque um cara queria perguntando a ela se ela atendia em casa e sugerindo que ela fosse prostituta, se fizer massagem sexual nela. Ela estava dolorida também, né? Ela perguntou, será que eu tenho cara de ser do Job? Ela falou para mim, eu falei, não sei se quem tem cara de quem está, quem tem, não tem, não sei o que, não entendo, mas a questão é outra. Eu falei, você tem que se posicionar também, infelizmente, né? Não é a culpa da vítima, né? A gente tem uma mania muito de culpar a vítima, né? A gente ainda tem essa estrutura ainda presente, mas a gente já, se tem oportunidade, né, da senhora estar aqui na PUC, pegar o microfone, falar, e um padre negro falar, a gente já teve uma evolução muito grande em relação a muitas coisas do passado. Não, isso tudo é muito importante, mas eu ressalto também isso muito, né? Porque, às vezes, acham, não teve lá atrás, enfim. Até o aluno, às vezes, né, conversando ali, porque eu lido muito com adolescente, né? E aí eu falo, não, eu sempre estudei lá atrás, o que eu estou dizendo, lá no Fundão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois na UERJ, questão de estudar nelas todas. E não foi entrando por cota, né? Mas, enfim... Mas mas tudo só piora e vai piorando. Isso é que é o... Observação, microagressão e macroagressão. Senhora, se a gente... Esse microfone. Tá ruim, Esse aqui vai ter. Então, só para a gente reforçar essa questão de microagressão e macroagressão, se a gente for olhar os principais cargos, os cargos mais estratégicos da política, do legislativo, do judiciário e das empresas particulares, se a gente somar tudo, não reflete o censo racial do Brasil. Entende? Os principais cargos de poder, de decisão, que podia talvez gerar políticas políticas públicas de democracia racial, não tem o reflexo da metade da população brasileira que é negra e miscigenada. Então, isso é uma macroagressão, e não é porque não tem a gente preparado. Não tem a gente preparada como preto, não é isso. Simplesmente, parece que é uma força invisível em que se naturaliza cargos para brasileiros de pele clara e se naturaliza cargos brasileiros de pele preta. Então, isso é um sistema macro-agressor que reflete esse cotidiano que o padre falou muito bem da microagressão. Quando você encontra o caso aqui da professora, tem um outro caso também da professora sentada na sua sala, na sua cadeira, fazendo a sua pesquisa, e entra alguém e pergunta, você é professora fulano de tal? Ela, não. Ela falou, não, eu estou aqui sentada na cadeira. Ela tinha que falar não, porque ela já viu que era uma pessoa totalmente desinformada. Então, assim, eu acho que o que o padre trouxe é uma questão para a gente pensar, e aí, para quem é do cristianismo, ele trouxe no corte da teologia cristã, eu acho que foi muito legal para o pessoal que está fazendo cristianismo. E aí eu já aproveito aqui para te agradecer, né? Não sei se você quer, nesse último minuto, dar as últimas palavras para a gente dispensar, porque a gente já está no horário, né? Mas te agradecer muito, padre, pelo seu texto, pela sua colocação. Espero outros momentos de outras conclusões aí, você partilhar com a gente numa semana aqui da CRE, tá bom? Uma salva de palmas aqui mais uma vez. Para concretizar o agradecimento, eu vou dar aqui o presente em nome de todos. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Muito obrigado, gente, pela paciência e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.